Olá, nós somos o grupo 6 e nós vamos abordar a vetorização de fármacos. Eu sou a Aline e eu vou começar com uma parte introdutória. Bem, pelo que nós conhecemos da farmacocinética, nós sabemos que quando um fármaco ele é administrado por uma via extravascular, como por exemplo pela via oral, ele vai passar por 3 processos principais, que é a absorção, a distribuição e a eliminação. O foco da vetorização de fármacos está na distribuição, porque naturalmente, depois que um fármaco ele é absorvido, além dele se dirigir ao seu sítio de ação, ele também vai se distribuir de maneira não uniforme para diferentes tecidos do paciente, ou ele também pode ser eliminado de forma intacta ou biotransformada. No decorrer desse processo, como está representado aqui na primeira imagem, tudo o que acontecer vai depender essencialmente das características físico-químicas do fármaco. Um exemplo clássico que poderia dar seria aquelas drogas que têm uma característica bastante lipofílica, então elas são atraídas com muito mais facilidade para os tecidos gordurosos e elas são removidas da corrente sanguínea e acabam tendo ação terapêutica diminuída. Então, através dessa sucinta explicação, o que nós podemos dizer é que a vetorização de fármacos é uma proposta que visa modular o comportamento do fármaco no organismo. Como está representado aqui na segunda imagem, em um primeiro momento, as características do fármaco serão anuladas e as características do vetor serão ressaltadas. Com relação às barreiras biológicas para o transporte e vetorização do fármaco, existem algumas barreiras que são mais importantes, que é a barreira hematoencefálica, a barreira placentária, a barreira gastrointestinal e a barreira testicular. A barreira hematoencefálica, ela não vai permitir a passagem da grande maioria dos fármacos, porque as células endoteliais e as células da meninge, elas formam junções oclusivas que acabam impedindo a passagem da maioria das substâncias. Então, para que uma estrutura, nesse caso um vetor, atravesse essa barreira, ele precisa ter um caráter bastante lipossolúvel, porque assim ele vai se dissolver com mais facilidade na membrana das células e vai otimizar a entrega do fármaco. Já a placenta, ela só vai permitir a passagem de estruturas que tenham baixo peso molecular e são mais lipossolúveis, e elas vão atravessar por simples difusão e vão causar algum efeito no feto. Na barreira gastrointestinal, por ela ser revestida por células epiteliais que são bastante unidas, elas têm pouco espaço intercelular, então o vetor ele vai ter que atravessar pela membrana. Enquanto ao tecido testicular, só consegue penetrar no interior dessas estruturas os elementos que têm pouca polaridade e que possam passar por transporte passivo ou por transporte ativo. Os sistemas nanoestruturados de entrega de fármacos, vocês podem encontrar eles com outros sinônimos, como nanotransportadores, nanocarreadores ou direcionadores de fármacos. Só que eles nada mais são do que sistemas inteligentes que vão ter a capacidade de autorregulação na entrega de quantidades precisas de drogas e nutrientes. Eles são desenvolvidos numa escala nanométrica e podem ser formados por diferentes materiais, como, por exemplo, polímeros e fosfolipídios. Atualmente, existem diferentes tipos de nanotransportadores. A gente trouxe os principais aqui representados na imagem. Alguns deles nós vamos abordar de maneira mais aprofundada adiante. Para aplicações farmacêuticas, uma partícula nanométrica deve se encontrar numa faixa de tamanho entre 5 a 1000 nanômetros. E essa escala de tamanho, ela passa a proporcionar a esses materiais algumas propriedades, como, por exemplo, uma maior tolerância à temperatura, eles vão passar a ter algumas alterações na reatividade química e na condutividade elétrica. E, principalmente, vão ter um aumento na biodisponibilidade dos materiais em decorrência do aumento da área de superfície de contato dessas estruturas com o meio. O aumento da solubilidade é uma prioridade durante as etapas de desenvolvimento farmacêutico. Existem várias alternativas, várias estratégias que podem ajudar no aumento dessa solubilidade, como a modificação da estrutura, alterando características da formulação, adicionando solubilizantes e recorrendo a transportadores. Um exemplo de transportador é o lipossoma, que é uma estrutura vesicular composta por moléculas anfifílicas, como a parte hidrofílica, e uma parte hidrofóbica, como os fosfolipídios. Os lipossomas podem ser classificados em relação à quantidade de bicamadas
sendo unilamelares quando tem apenas uma camada bilipídica e multilamelares quando tem mais de uma camada bilipídica. Pode também ser classificado quanto ao tamanho de lamelas, podendo serem lipossomas unilamelares pequenos ou unilamelares grandes, ou quanto ao número de lamelas, podendo ser chamados de lipossomas multilamelares pequenos ou lipossomas multilamelares grandes. O ativo escolhido vai ficar localizado de acordo com a sua afinidade. Os fármacos hidrofílicos se encontram no interior do lipossoma e os hidrofóbicos inseridos nas camadas bilipídicas. Os lipossomas possuem uma solubilidade elevada nos fluidos biológicos e uma semelhança com as membranas celulares, e essas características garantem a absorção no local necessário e nas concentrações desejadas. Existem basicamente 3 tipos de lisossomas. Um deles é o convencional, que é composto por fosfolipídio, colesterol e um lipídio com carga positiva ou negativa para evitar a agregação de vesículas. Ele é facilmente reconhecido pelo sistema fagocitário, sendo rapidamente retirado da circulação. Tem o de longa duração, que tem uma estrutura semelhante ao do convencional, mas ele tem uma cobertura de polímero hidrofílico, que faz com que evita o reconhecimento pelo sistema fagocitário e aumenta o tempo de circulação desse lipossoma. E o sítio específico, que faz uso de ligantes de direcionamento que são incorporados à estrutura, conhecidos como ligantes de reconhecimento, que facilitam a interação entre o lipossoma e a célula-alvo. Os lipossomas possuem algumas vantagens, como a fácil preparação, a baixa toxicidade e a baixa frequência de administração, que estão associadas ao controle de liberação, biocompatibilidade, biodegradabilidade e direcionamento para o tecido-alvo, no caso de lipossomas sítio-ativos. Eles apresentam desvantagens associadas à oxidação, estabilidade, ruptura e remoção rápida da corrente sanguínea, no caso de lipossomas convencionais, mas essas desvantagens tendem a ser solucionadas por meio de mudanças na formulação, armazenamento e embalagem adequada. Tratando dos nanocarreadores, que vão ser aqueles que vão levar o fármaco até o seu sítio de ação, eles vão, além de aumentar o potencial para a administração, eles também vão liberar o fármaco no sítio de ação. Então, esses sistemas de liberação de fármaco em escala nano, eles podem ser utilizados para promover a entrega do fármaco-alvo específico, aliviando assim a toxicidade indesejada, e isso vai melhorar a adesão do paciente e proporcionar resultados clínicos favoráveis. Então, os objetivos são aumentar a eficácia terapêutica, aumentar a segurança terapêutica e melhorar os parâmetros farmacocinéticos, como a biodisponibilidade e o tempo de meia-vida. Isso é muito interessante, principalmente para os tratamentos de câncer, que a maioria deles, os medicamentos, o tratamento, ele acaba agredindo todo o sistema, tendo ação em todo o corpo. E isso interfere diretamente na adesão do paciente. E acaba que, às vezes, o paciente nem termina ou até mesmo não inicia esse processo devido às dificuldades que ele vai enfrentar durante o processo. Então, as propostas são, desse encapsulamento, de aumentar a solubilidade. Isso vale muito para fármacos que são pouco solúveis e permeáveis. A permeabilidade do fármaco, ela depende do peso molecular dele e do log P. Então, aumentar a solubilidade desses fármacos é necessário principalmente porque eles precisam romper essas barreiras biológicas que o nosso corpo tem. E mesmo que ele chegue lá, se ele não conseguir ser solúvel ou ter uma dissolução adequada no meio, ele também não terá ação ou terá pouca ação.
Outra forma, né, que essa encapsulação de fármacos ela ajuda é na questão da proteção contra a degradação, seja ela físico-química ou enzimática, né? Tanto pelo próprio ambiente, como a luz ultravioleta, né? Como por ação de enzimas, tanto enzimática quanto também de pH. No que isso iria interferir? É que, tendo-se, então, essa proteção do fármaco, teria mais fármaco chegando ao seu sítio de ação, ou até mesmo diminuir a dose desse fármaco, já que não se teria esses empecilhos ou essa ação tanto físico-química como enzimática ou de pH durante o processo de ação até ele chegar ao seu sítio de ação. E os biofármacos também, diferente dos fármacos sintéticos, eles são anticorpos monoclonais, ácidos nucleicos empregados na terapia gênica e também fragmentos de anticorpos. Esses encapsulados eles irão proteger também contra a ação enzimática e de pH, né? Além do fato de que eles não vão expor esses anticorpos, ácidos nucleicos, ao sistema imune. E aí não teria uma exposição do sistema no geral, evitando ativação do sistema imune, do sistema complemento. Além disso, também influencia no transporte através das barreiras biológicas, como o extrato córneo, né, porque esse fármaco ele precisa chegar ao seu sítio de ação e ter uma ação farmacológica. E esses encapsulados vão ajudar a proteger esse fármaco, como eu falei anteriormente, durante o processo, e também, por vezes, não ter deformidade, ajudando a passar essas barreiras, sendo utilizado também no tratamento de câncer, onde eles iriam, de grosso modo falando, obstruir aquele vaso, impedindo o fluxo sanguíneo, né, de chegar e alimentar aquelas células tumorais que estariam em crescimento, além de que o fármaco também ele conseguiria alcançar aquelas células e evitar e ajudar na terapia, né, que esse seria o foco, levar o fármaco até aquele local e principalmente evitar essa ação sistêmica que muitos fármacos têm, ou a dificuldade desses fármacos que têm de solubilidade por conta do peso molecular. Já. Vetorização passiva. São vetores que não necessitam de ligantes específicos. Apenas sua administração na corrente sanguínea é necessária para realizar sua ação terapêutica. Os exemplos dessa vetorização passiva são lipossomas, nanocápsulas e nanoesferas. O tamanho dessas partículas é em torno de 200 nanômetros. Dentre as estratégias do vetorização passiva, há o efeito de retenção e fermentação momentânea. Esse efeito ocorre principalmente na célula tumoral. Essa célula tumoral possui o endotélio vascular muito maior que o normal, em torno de 100 nanômetros a 750. E o normal seria de 10 a 20 nanômetros. Com esse aumento, há uma maior facilidade do acúmulo desse fármaco dentro desse endotélio vascular, assim tendo uma ação terapêutica nessas células tumorais. O mesmo pode ocorrer no tratamento de infecções intracelulares. Com essas infecções, há uma grande quantidade de inflamação em determinados tecidos. Nesses tecidos, o endotélio vascular, há um grande aumento dessa rede vascular e também há a angiogênese, que é a produção de novos vasos. Com isso, há o aumento desses vasos e o mesmo pode ocorrer. O acúmulo desses fármacos dentro desse tecido, assim realizando sua ação terapêutica nessa região. Bom, a vetorização ativa, ela envolve o uso de ligantes que vão modificar a superfície das partículas, através de uma ligação dessas nanopartículas a células, enzimas, moléculas e receptores. Bom, essa vetorização ativa ela também envolve o uso de proteínas e anticorpos que vão se dissolver a superfície de nanocarreadores e vão direcionar essas partículas a tecidos alvos e células específicas. Quando elas chegam, por exemplo, numa célula tumoral,
elas vão se conectar, esses anticorpos, com receptores, vão impedir a transdução de sinais e vão ali estar impedindo a proliferação celular dessa célula cancerígena. As estratégias de uma vetorização ativa. O uso de polímeros inteligentes que vão responder bem a fenômenos biológicos, como mudanças de pH e de temperatura. Há polímeros hidrofílicos que vão ter uma resposta boa a pH ácido, como ésteres vinílicos, ésteres duplos e hexazonas, que vão ali liberar também o conteúdo na partícula, por meio de partículas em tecidos inflamatórios, neoplásicos, enfim. E também algumas partículas servem como agentes de contraste em técnicas de imagiologia, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, cintigrafias e ultrassonografia. Então, tudo isso aí são estratégias que permitem, que dão uma possibilidade de vetorização. A vetorização ativa, ela nada mais do que a união de um conjunto de nanopartículas que se agrega a organelas, receptores e moléculas. Dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre os receptores peptídicos e componentes lipídicos da superfície, né? Então, essas modificações pós-administração, assim como os parâmetros físicos e biológicos, estão na origem de algumas das limitações dos sistemas de nanopartículas, conforme já foi dito anteriormente, né? Então, essas nanopartículas, elas vão se caracterizar pela sua capacidade de transportar grandes quantidades de fármaco que poderão ser administrados através de qualquer via e permitirão veicular tanto moléculas hidrofílicas como hidrofóbicas. Após essa encapsulação dos fármacos nesses sistemas, o seu transporte deixa de depender das suas características físico-químicas e passa a depender apenas das propriedades das nanopartículas. Em seu resultado da sua extensa área da superfície, é possível conjugá-las com várias moléculas do ligante, e o que aumenta drasticamente a sua afinidade para esses receptores. Com o efeito da permeabilidade e retenção aumentada, ou pela sua superexpressão desses receptores na membrana celular, diminuindo os efeitos colaterais causados pelos fármacos utilizados. Então, falando um pouco sobre o uso das lectinas na vetorização de fármacos. As lectinas, elas são proteínas presentes em diferentes organismos, dos quais, isoladas, elas vão possuir uma origem não imune e habilidade para se ligarem a carboidratos ou glicoconjugados através de sítios bem específicos. Força de interação eletrostática e a presença de íons metálicos, elas podem influenciar o processo de ligação. Então, esses lipossomos, microemulsões, nanopartículas e micropartículas convencionais ou sítios específicos contendo lectinas na superfície são propostos como carregadores de fármacos. Então, o estudo dessa interação das moléculas e análise termodinâmica de nanocamadas de fosfolipídios associados a lectinas são importantes e têm demonstrado o potencial das lectinas no desenvolvimento do nanosistema para o direcionamento do sítio específico de fármaco. Então, o uso das lectinas é muito importante na vetorização de fármacos por essas características que elas apresentam. Concluído o assunto, nos últimos anos tiveram vários estudos que demonstraram essa distribuição de um fármaco dentro do nosso organismo, e isso pode ser modificada pela utilização de nanosistema através das lipossomos, das nanopartículas, bem como esses carreadores têm como base proteger o princípio ativo dessa degradação ou da inativação.
assim melhorando a sua biodisponibilidade, né, por aumento da penetração celular e tudo mais, fazendo com que tenha uma minimização desses efeitos colaterais da terapêutica convencional. E através assim, desse domínio de conhecimento sobre a nanotecnologia farmacêutica, resultou no desenvolvimento de lipossomas como sistema de liberação desse fármaco eficaz na terapêutica de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama, enfim, e outras infecções. Bem como tal, ela também tem seus grandes benefícios, né? Que é utilizada no caso de diagnóstico médico, tratamento de patógenos, na vacinação e na área de genética e biotecnológicos, e entre outros domínios diversos que são feitos através da indústria. Isso ele vai contribuir de uma forma que tenha mais desenvolvimento nessa tecnologia, que vai ter uma revolução desses produtos médicos, farmacêuticos e cosméticos, que vão ser implementados na criação desses novos medicamentos e agentes de diagnóstico. Sobre a questão de tratamento de patógenos, eu encontrei uns artigos que falavam sobre essa aplicação da nanotecnologia na liberação de fármacos no tratamento do câncer de mama e o seu diagnóstico. Muitos citavam principalmente doenças como câncer de mama, que já está explícito, mas também outros tipos de cânceres. Então, ele tem sim esse desenvolvimento dentro dessa área, mas também não somente na parte oncológica, mas eu também encontrei artigos que falavam sobre estudos no tratamento de malária e também estudos na área de cosméticos, como cosméticos de anti-envelhecimento, né, que englobava tudo isso. Muitas empresas internacionais elas estão focadas em trabalhar em cima da nanotecnologia. Isso tem sido cada vez mais promissor, tem sido um grande desafio na área da tecnologia farmacêutica, dessa produção desses novos sistemas terapêuticos. Essas são as nossas referências e obrigada.